E aí, meu povo? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Feliz Páscoa a todos. Né, hoje é sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa. E quero desejar a você aí uma boa sexta-feira, né? Espero que você tenha passado com sua família. Espero que você tenha passado aí com seus filhos, tendo comprado um presente, né? Hoje é dia de dar chocolate. Que você dê chocolate para alguém, né? Mas saiba também do principal motivo da Páscoa, que não é um coelho, né? Boa noite, Gabi, tudo bem? Não é um coelho, é a morte de Cristo, é o nosso Cordeiro Pascual. Eu quero ver com vocês aí como é que tá o áudio, como é que tá a iluminação aí. Tá ruim? Tá boa? Dá pra ouvir? Ficou muito claro ligando esse aqui? Acho que fica muito claro, né? Deixa eu ver ligando esse aqui. Me fala aí como que tá a questão da iluminação e do áudio também. Vou deixar só essas aqui ligadas. Boa noite, Gabriel. O Luiz Carlos tá aí também. Boa noite, mano. Vou desligar essa aqui. Ficou melhor assim ou liga a LED? Me fala aí pra gente já iniciar. Eu costumo sempre dizer em todas as lives. Parece até brincadeira, né? Parece até brincadeira. Mas eu falo assim, eu vou ser rápido. Eu acabo demorando 50 minutos, uma hora. Aqui. E assim, tem coisa que às vezes eu me empolgo, tem coisa que a gente ministra aqui e deixa fluir, né? Eu gosto de deixar o rio fluir. Ó o Josué aí. Eu gosto de deixar o rio fluir. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, meu caderno. Eu sempre venho com um caderno em branco, né? Às vezes eu anoto uma ou outra coisa só para lembrar mesmo, para fixar um pouco. Mas o meu caderno eu sempre deixo em branco, né? Não porque eu não estudei e tudo, mas é porque eu gosto de deixar fluir, né? Acredito que essa é a jogada. É você deixar fluir aquilo que tem dentro de você, né? Claro que é igual a live que eu fiz com o Luiz, a gente fez meio que um estudo. Em cima disso a gente trouxe algumas coisas que a gente anotou também, né? Mas foram pontos, a gente não anotou tudo, né? Você vê que a gente não anota. Eu gosto de anotar depois, né? Depois das lives eu anoto um pouco, pego ali alguns detalhes, né? E infelizmente não dá para passar por todos os detalhes, mas tá ok aí, tá ok. Áudio e o som tá ok, né? Pois é, hoje eu quero falar um pouco da Páscoa, desejando Páscoa a todos, uma feliz Páscoa a todos, né? E eu vou falar também sobre o marketing de Jesus. Olha só, você já pensou nisso? No marketing de Cristo, né? E como nós sabemos, o livro de Marcos, ele traz algumas revelações de uma maneira diferente, né? Ixi, calma aí. Opa, Eita, calma. tá tudo bem aí? Engolir a saliva. Engoliu a saliva. Ponto. Baixou. Verdade, mano. Quando flui, o céu vem conosco. É isso aí. Né? E nós sabemos que o livro de Marcos ele foi um discípulo de Cristo depois, né? Alguns historiadores dizem que foi há 50 ou 60 anos depois de Cristo que Marcos escreve seu evangelho, né? Através da vida do apóstolo Pedro, que falou alguns detalhes para ele, né? E aí eu quero dar continuidade aqui no capítulo 3. Nós vamos hoje do capítulo 3 até o capítulo 6, né? E vamos deixar o rio nos levar, o rio fluir. A gente já passou por algumas dessas situações aqui, né? No livro de Mateus, mas o Marcos ele traz pra gente uma revelação diferente, uma ótica diferente, né? Daquilo que ele viu juntamente com Pedro, né? E aqui no capítulo 3 ele já fala a respeito do homem. Opa, capítulo 3 não, gente, capítulo 4. Ele fala a respeito da parábola do semeador. Hoje é do capítulo 4 ao capítulo 6, tá? Me perdoa aí.
do capítulo 4 ao capítulo 6. É a parábola do semeador, que nós já conhecemos, mas é sempre bom vir lembrando, porque ele dá uns detalhes aqui bem diferente, né? E é sobre isso que eu quero falar. E também quero dizer que o semeador saiu a semear, a semente ela sempre foi a mesma. Foi a mesma semente para 4 tipos de campos. E eu acredito que eu esteja falando por esses 4 tipos de campos aqui. E você define aí quem você é, né? O primeiro campo é o campo que é à beira da estrada, né? À beira da estrada, onde o semeador semeou. O segundo campo é entre os espinhos. O terceiro campo é entre as rochas. E o quarto campo é a boa terra, né? E Jesus ele falava por meio de parábolas para que os seus discípulos entendessem, né? E ele sempre falava por parábolas para que os seus discípulos entendessem o que ele estava querendo dizer. Os discípulos, né? Não os fariseus, os religiosos, mas os discípulos. Tanto que toda parábola que Jesus falava, que Jesus contava, ele sempre dava a solução, né? Explicava aquela parábola para os seus discípulos. E ali os seus discípulos eles entendiam melhor a respeito daquela parábola, né? Isso está escrito lá no verso 10. Ó. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus lhe disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Olha só, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Isso aqui mexeu tanto com a minha mente, porque se Cristo ele veio para salvar o mundo, se Cristo ele veio para salvar, como que ele dá essa afirmação? Para que os que ouvem não ouçam, para os que veem não veem, e olha só, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Aqui Jesus não estava falando dos seus discípulos, não estava falando das ovelhas de Israel que estavam perdidas. Tanto que isso aqui eu acredito, se não me falha a memória, é o profeta Isaías que decretou isso sobre a vida do povo, né? Que eles iam ouvir, mas não iriam ouvir. Agora como é que é isso? Porque todo mundo ouve a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é lançada e todo mundo ouve, mas nem todos ouvem de verdade. Eu não sei se você entende isso, porque não é somente o ouvir, é você entender, guardar no seu coração e aplicar ela na sua vida. Fariseus, escribas, judeus e gentios, 4 lugares aonde a semente foi lançada. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Né? E aqui Jesus está falando para que não se convertam e sejam perdoados. Olha só, porque isso aqui foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 6. Obrigado, mano. Você é top, velho. Você é top. Tá lá em Isaías 6. Depois vocês vão procurar também. Né? E Jesus, logo após, ele explica a parábola. Olha só o que ele diz sobre a parábola. O semeador semeia a palavra. Foi o que eu falei para vocês. A semente foi só uma. Os campos que foram diferentes, né? Estes que são à beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando as ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então tem gente que escuta a palavra, e depois que escuta a palavra, logo após isso, o diabo, Satanás, tira a palavra de dentro deles. E estes que são semeados ao solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Tem gente que ama escutar a mensagem, tem gente que ama escutar a pregação, ama escutar pessoas, mas olha só, essas pessoas são aquelas pessoas rochosas. Por quê? Porque elas ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam.
Então, essas pessoas, elas não têm raízes, aceitam a palavra, ouvem com alegria, mas parece que o seu coração não tem raiz para a palavra enraizar e assim fazer com que o seu coração seja todo coberto pela palavra. Então, o que acontece? Elas ouvem, sentem alegre, nossa, senti muito bem com a palavra que eu ouvi, mas o que acontece? Não dá fruto, não tem raiz, não tem como crescer. Então, essa é o solo rochoso. A gente já viu a beira do campo, a qual Satanás mesmo, ele tira a palavra quando a pessoa ouve. A segunda é o solo rochoso, onde a pessoa até escuta. Poxa, eu gosto demais de ouvir pregação de fulano de tal, gosto demais de ouvir louvor, mas só isso não é suficiente, né? Quando vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra que ouviu, que perseguição é essa? Contra o pecado. Quando combate o seu próprio eu, a pessoa fala, ixi, é duro demais isso. Não, isso não é para mim não. Ser crente não é para mim não. Logo se escandalizam, né? E outros e o outro é aqueles que foram lançados sobre os espinhos. Olha só, são os que ouvem a palavra. Estamos no versículo 18, tá? São os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, as preocupações do mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e logo sufocam a palavra. Jesus está explicando aqui a respeito da parábola do semeador. E ela fica infrutífera. Então, é incapaz alguém que tem preocupação com o mundo, tem fascinação por riqueza e outras ambições no seu coração, com que a palavra ela crie raiz, ela faça crescer e ela dê fruto dentro dela. Então esse é o terceiro tipo de pessoa, aquele que cai em meio aos espinhos. Você percebe que todos estão ouvindo? Todos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que é a boa agora que a gente vai entrar. Todos eles ouvem, mas olha só a diferença de quem ouve, somente ouve, e de quem escuta de verdade no seu coração. E ó, no versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 70 e 100 por um. Então, aquela pessoa que recebe a palavra, ela vai frutificando com o passar do tempo. Com o passar do tempo, ela vai fazendo com que a palavra que foi ministrada, ela crie fruto e a partir daí ela começa a frutificar dentro dela. Não sei se deu para entender. A 30, 70 e 100. Eu vejo isso aqui como um crescimento na vida espiritual. Porque no começo, quando você começa a ler a Bíblia, parece que você não vai entendendo nada, parece que as coisas não vão conectando, parece que as coisas não vão se encaixando. E aqui você só tá no primeiro estágio, que é aquele que ouve. Você só começou a ouvir a palavra. Mas quando ela começa a frutificar, ela começa a 30. Você começa a frutificar ela começa a 30 dentro do seu coração. Quando você vê, já está a 70, preenchido no seu coração, 70%. E quando você vê, já está 100%, totalmente preenchido. É algo que ninguém consegue roubar, consegue tirar. E ali, a partir dali, você começa a dar vários frutos. Então Jesus nos explica essa parábola, coisa que em Mateus ele não explicou detalhadamente, né? Por isso que é importante a gente ler todos os evangelhos, né? Porque aqui existe um processo de crescimento. É igual a raiz, é igual a semente, né? A semente ela é lançada e ali a semente tem que morrer, ela desce no solo, ela cria raiz. Depois que ela cria raiz, ela começa o quê? Ela começa a crescer de dentro para fora. A diferença de quem ouve a palavra e quem recebe a palavra é essa, que ela cresce de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Lisandro está falando verdade, Luiz está falando processo de crescimento. É isso mesmo, mano. É um processo de crescimento, a qual a pessoa vai crescendo, né? E aquela semente ela vai crescendo, daqui a pouco ela vira uma árvore. E aquela árvore, daqui com os tempos, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a dar frutos. É assim com a palavra de Deus dentro de nós. Não basta somente você ficar alegre em ouvir a palavra.
Não basta somente você ouvir a palavra de Deus. Não basta somente você querer ouvir a palavra de Deus. Você precisa deixar com que ela penetre dentro do seu coração. Porque aí sim você vai ser essa quarta terra, que é a terra boa. Né? E eu tenho certeza que eu estou falando para esses tipos de 4 pessoas aqui. Então você se encaixa em algum desses que eu estou falando. Né? E Jesus fala a respeito da luz, que não se coloca uma luminária. É igual eu aqui, ó, se eu apagar a luz. Olha como é que ficou ruim. Né? Eu apaguei a luz, ficou ruim. Apaga aí, Dani. Aí, agora ficou pior ainda. Né? Não tem como. Olha só a luz. Quando a luz vem, ela brilha, né? Ela brilha. E Jesus está dizendo aqui que a luz ela não foi feita para ficar debaixo da mesa. Porque debaixo da mesa, imagina se essa luz aqui que eu estou usando, toda essa aparelhagem aqui, tivesse debaixo aqui nas minhas pernas. Como é que vocês iam conseguir enxergar o meu rosto? Não tem como. E é isso que Jesus está falando. A luz ela não foi feita para ficar debaixo da mesa. A luz foi feita para que ficasse em cima, para que todos vissem. Né? Então, Jesus ainda afirma para a gente lá no versículo 24 de Marcos 4. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Então, assim, nós temos que manifestar aquilo que nós temos. Se nós somos luz, nós temos que ir para o meio das trevas. Fala, Pedro, beleza? Nós temos que ir para o meio das trevas. Tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de me expor. Eu não gosto de aparecer. Parece que... Não, querido, você foi feito para a luz. Você é a luz do mundo, você precisa aparecer. Você precisa dar um sabor aonde você for. Né? Um sabor de Cristo. E aqui Jesus ainda fala também a respeito da parábola da semente. E ele compara o reino de Deus, olha só, no 26. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme, acorda e à noite de dia ou de noite. E a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Ninguém sabe como é que é o processo da semente. E o reino de Deus é como um homem que lança semente. Então, quando você lança semente no coração de alguém, você não sabe como que ela, do jeito que ela vai crescer. Se vai ser exponencial, se vai ser devagar, se vai demorar um processo. Você não sabe. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é sempre semear. Nós somos semeadores. Nunca deixar de semear, porque a gente não sabe como é que vai crescer. Se vai crescer rápido, se vai crescer devagar, se vai demorar um tempo, se vai ser rápido. A gente não sabe. Né? Então, assim, mas o que a gente vai saber? Que um dia vai dar fruto, porque Jesus ainda continua. E quando o fruto já está maduro, logo corta com a foice, porque chegou a colheita. Né? E a terra por si mesma, olha só, algo interessante. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Então, tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Tanto de crescimento, tanto um processo em qualquer área. Ninguém já nasceu aprendendo. É igual agora, Josué está num processo de aprendizado. Ele aprendeu agora o que é as mãozinhas dele. Antes ele não sabia, antes ele ficava movendo as mãos e ele pensava que aquelas mãos nem fazia parte dele. Hoje não. Hoje ele já sabe que aquelas mãos é dele e agora sabe o que ele faz? Ele está chupando. Então ele está no processo de aprendizado das mãos. E ele coloca a mão na boca e fica com a mão na boca e fica. É o dia todo com essa mão na boca. E fica olhando, e tem hora que ele fica assim olhando e a gente só fica admirado, né? Que ele fica olhando para as mãozinhas assim sabe, com a paixão com aquelas mãos, e ele fica olhando, e daqui a pouco ele coloca as mãos, e ele coloca a mão na boca. Ele está aprendendo o que é a mão. E agora ele está ali com a mão na boca. Né? E daqui a pouco ele vai para os pés. Ele vai conhecer os pés dele, ele vai colocar o pé na boca, e ele vai ser do mesmo jeito. E ele está nessa fase de aprendizado. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando você semeia a palavra de Deus, é desse mesmo jeito. Você não sabe como que vai crescer, mas de uma coisa eu te garanto, ela vai
crescer. Então, não desista nunca de semear a palavra. E aqui Jesus também fala a respeito da parábola do grão de mostarda, que é o grão menor que existe na terra, na face da terra. É bem pequenininho. É difícil até te achar. Mas quando ela cresce, ela vira... ela é como o grão de mostarda, no versículo 31, do capítulo 4. Como o grão de mostarda é a menor da semente de toda a terra, mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Olha só, ela não fica só maior, como ela cria ramos tão grandes que as aves do céu se aninham à sua sombra. Então, mesmo que é um grão pequeno, minúsculo, que às vezes a gente não consegue nem enxergar, ela é semeada, ela cresce de uma forma que ela dá tantos ramos que até os pássaros elas repousam sobre ela. Então, por mais que você pense que você não é útil no reino de Deus, não pense assim. Todos nós temos uma utilidade no reino. Todos. E todos nós somos semeadores, porque eu estou falando aqui a respeito da palavra. Eu não estou falando aquilo que eu acho. Eu estou lendo com você a palavra de Deus. Então, que nós venhamos entender. E Jesus novamente explica por que ele usa as parábolas, né? E aí ele entra no barco e ele vai em direção a outra margem. E ali Jesus está descansando e os discípulos estão ali no barco e do nada surge uma tempestade, a qual Jesus estava dormindo. Então Jesus dormindo no meio da tempestade e diz que as ondas vinham, batiam e levavam o barco para lá, levavam o barco para cá. E ali aqueles homens ficaram com medo por causa da tempestade. E o que acontece? Eles vão acordar Jesus. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Semeador e semente são os mesmos em cada um dos exemplos. Somente o solo varia. É isso mesmo. Quando semeamos a palavra, é certo que cedo ou tarde bons frutos virão. É desse jeito, Betiane. É dessa forma. Né? Os frutos eles virão. Por mais que às vezes nós não colha esses frutos, né? Outras pessoas vão colher, mas os frutos eles virão. Né? Provavelmente, eu digo isso porque experiência de vários tempos, pessoas que nós conquistamos para Cristo, né? Pessoas a qual nós falamos da palavra do Senhor, e aquelas pessoas elas não foram com a gente que elas continuaram a caminhada, não foram com a gente que elas estão discipuladas hoje, mas elas ouviram de nós alguma coisa que semeou dentro delas, e ali floresceu. Né? Beleza, maravilha. Então, Jesus ele se levanta, depois de discípulos acordar ele, e ele dá uma ordem direta para a tempestade. E ele fala assim: acalme-se, fique quieto. Então Jesus ele tem um controle sobre a tempestade. Né? E Jesus está mostrando aqui para os discípulos quão poderoso ele é. Né? E ele ainda fala: por que vocês estão com medo? Como ainda não tem fé, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus só mandou o vento parar porque ele tinha fé que o vento ia parar. E é isso que Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês precisam ter fé, porque eu acabei de pregar sobre fé. Jesus acabou de falar sobre fé. E os discípulos ainda não estavam entendendo. Né? Jesus era muito paciente. Jesus ele foi o melhor professor e ele ainda continua sendo o melhor professor que existe. Porque ele acabou de falar sobre fé e na hora dos discípulos usarem a fé, eles tiveram medo. E Jesus estava falando para eles: olha, não tenha medo de usar a sua fé. Use a sua fé. Né? E ali Jesus entra em Gadara e no Evangelho de Mateus ele fala a respeito de 2 homens que estavam endemoniados. Aqui em Marcos ele fala somente de um homem, né, a qual estava acorrentado. E ele estava tão cheio de demônio que ele não deixava ninguém passar. Ele estava dentro dos sepulcros. Ele estava amarrado. E as correntes que amarravam ele, eles faziam, ele mesmo, com a força dele, tirava. Né? E ali quando Jesus chega, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele fala: porque Jesus... no versículo 7, gritando em alta voz, do capítulo 5, tá?
versículo 7 do capítulo 5 de Marcos. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. No 8 diz assim, ele disse, porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, sai desse homem. E Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu para ir para uma manada de porcos. Né? E nós podemos ver ali que aquele homem estava cheio de demônios, eram legiões de demônios. E também Jesus nos ensina a respeito do jejum, né? Olha o Luiz trazendo as pérolas aí. Até os demônios clamaram. Né? Não só clamaram, mano, como até os demônios adoraram a Cristo, porque eles primeiro, antes de tudo, eles adoraram ao Senhor. Né? Eles adoraram a Deus, a Jesus. E o dia em que os demônios clamaram. Aí, dá um nome legal aí. Né? Então, Legião é o seu nome porque eram muitos. E aí, o que acontece? Jesus manda eles ir para a manada de porcos. E ali, depois que Jesus manda, eles se precipitam para um abismo. Né? E todos daquela cidade foram até Jesus, olha só. Todos daquela cidade foram até Jesus, depois de saber tudo que Jesus fez, da libertação daquele homem, e eles pediram para Jesus ir embora. Olha só, uma cidade inteira, um homem que estava preso, um homem que estava precisando de libertação, Jesus liberta eles, e agora a cidade inteira pede para Jesus meter o pé. Gente, como é que é isso? Se Jesus fez isso na vida de um homem, o que ele ia fazer naquela cidade? Mas o povo daquela cidade rejeitou Jesus. Falou, não, mete o pé. A gente não quer vocês aqui não. Sabe por que eles fizeram isso? Vou provocar vocês um pouquinho. Porque a Bíblia diz que foi mais de 2.000 porcos que foram ao precipício. E o que acontecia naquela época? Aqueles homens, eles viviam com aqueles porcos. A renda daqueles homens era aqueles porcos. E agora os demônios pedem, clamam a Jesus para entrar nos porcos, e aí os porcos se precipitam. Então, toda a economia daquela cidade estava em torno dos porcos, e agora os porcos estavam no mar. Jesus toca na economia daquela cidade. Né? E aqueles homens, em vez de ir até Jesus e pedir o socorro, pedir o auxílio, eles não queriam libertação, eles não queriam liberdade naquela cidade. Então Jesus se retira, porque foi um pedido dele, Jesus se retira. Aí o Luiz mandando aí as pérolas. Por causa do prejuízo, o povo não queria libertação, queria seus porcos. Eita, é forte isso. Né? Tem gente que prefere ficar com os porcos, ficar no lamaçal, do que Jesus entrar e libertar a vida dele. Né? E tanto que Jesus só liberta o homem e vai embora. Né? Mas os homens daquela cidade não queriam. Falou, não, sai fora. Mete o pé, não quero ser aqui não. Né? Então os homens preferiram ficar com os porcos, igual o Luiz falou, do que a libertação. Eles não queriam a libertação. Mas Jesus vai. E aquele cara que foi liberto chega até Jesus e pede para seguir a Cristo. E Jesus não deixa. Olha só como é que... E eu falei a respeito do marketing de Jesus. É até o tema de hoje. O marketing de Jesus. Jesus era o marqueteiro da época. Jesus sabia fazer um marketing bem legal. Porque Jesus fala assim, não, vai me seguir não. Vai para a sua casa e anuncia as obras que o Senhor fez na sua vida. E aquele homem, ele foi para casa? Não. Ele não foi para sua casa. Ele foi para Decápolis. Né? No versículo 20 aí. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha dito, e todos se admiraram. Jesus mandou ele para casa, mas a casa daquele homem não era suficiente. Ele foi para outra cidade anunciar aquilo que Jesus tinha feito por ele. Olha só, aqui começa até o marketing de Cristo. As pessoas faziam o marketing dele. Né? E ali aquele homem não volta para casa, ele vai para Decápolis, e em Decápolis todos se admiraram com a obra que o Senhor fez na vida daquele homem. E depois disso, Jesus voltou ao barco
e ele se reuniu em volta de uma grande multidão que estava junto ao mar. Então chegou ali o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que estava com a sua filha muito enferma. E Jairo, eu não sei se você já percebeu, o pessoal da sinagoga, os fariseus, os saduceus, todos que faziam parte das sinagogas, eles tinham algo contra Jesus, porque eles eram religiosos da época. E agora a Bíblia está afirmando que um desses príncipes da sinagoga, eles chegam até Jesus e ele adora a Cristo e ele faz o pedido a ele. Fala: Senhor, a minha filha está muito enferma. Por favor, vai até a minha casa. Gente, como é que tá a imagem aí? Tá boa? O som tá bom também? Tá bom aí, irmão? Tá. Né? E ele insistiu: minha filha está morrendo. Por favor, vá até a minha casa e coloque a mão sobre ela para que ela seja salva e que ela viva. E Jesus aceita, né? E ali, Jairo estava colocando a sua reputação, porque ele era chefe da sinagoga. E Jairo agora, se ele andasse com Cristo, se alguém vesse ele andando com Cristo, a sua reputação seria manchada, porque eles viam Jesus como um falso profeta. Né? E agora Jairo não queria nem saber, moço. Ele queria a salvação. Ele queria a libertação da sua filha. Ele queria ver a sua filha viva. E ele foi para a pessoa certa. Né? E quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, ali a gente sabe, conhece muito a respeito da mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos perecendo com um fluxo, né? Que ela gastou tudo que ela tinha, e a cada dia que passava, o seu fluxo ele se tornava pior do que estava. Né? E a Bíblia também revela aqui, Marcos, lá no versículo 28 do capítulo 5, revela o pensamento daquela mulher. Ela não pensou em tocar em Jesus, porque como ela tinha um fluxo de sangue, em quem ela tocasse, ela contaminaria aquela pessoa. E aquela pessoa tinha que ficar um tempo reclusa, ela tinha que oferecer até sacrifício para voltar ao arraial. E ela não pensou em tocar Jesus. Ela pensou em tocar somente na orla. Olha só, o pensamento dessa mulher, o coração dela. Ela falou assim: se eu tocar somente na orla do vestido dele, a orla ela está embaixo, a orla ela está no chão. Então ela pensou assim: se eu ao menos tocar na orla dele, eu vou ser curada. E é o que ela faz. Ela toca. E quando ela toca, imediatamente o fluxo cessa. Imediatamente a cura dela vem. Porque de Deus, de Jesus, saiu virtude. E Jesus para no meio da multidão. Jesus está sendo pressionado. A multidão ali, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Tanto que os discípulos até perguntam: mestre, olha a grande multidão. E você ainda pergunta para a gente quem é que te tocou. Está todo mundo te tocando. E ele fala: não, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim poder. E quando ele procura, ele sabia que era a mulher. E quando ele encontra ela, Jesus não somente cura ela, mas Jesus também liberta a alma daquela mulher. Porque Jesus olha para ela e fala: filha. Jesus está dando aqui uma autoridade de paternidade sobre a vida dela. Porque Jesus chama ela de filha, não chama ela de mulher. Chama ela de filha. Jesus está curando a alma daquela mulher. Eu não sei, eu também não quero entrar nesses pontos, porque talvez seja só um pensamento meu. Não sei se ela tinha alguma coisa de paternidade, alguma coisa assim. Não sei, mas eu sei que para Jesus chamar ela de filha é porque tinha alguma coisa que ainda não tinha resolvido dentro dela. E Jesus cura ela. Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Então Jesus não somente cura aquela mulher, como ele liberta ela e como ele adota ela como filha. Então é muito mais do que uma cura. E a maioria das vezes que a gente vê que Jesus cura alguém, Jesus não somente cura, Jesus liberta a alma. Né? Tanto que é igual o homem da mão ressequida, que a gente estava falando ontem, que Jesus manda estender a mão e fala assim: filho, seus pecados estão perdoados. E agora não só os pecados. E agora, para todo mundo aqui saber, você está curado, estende suas mãos. E ali Jesus cura ele. Né? E essa mulher aqui, ela é curada e ela é salva. Jesus não somente cura ela, como salva pelo poder da fé dela.
porque ela pensava, não, eu preciso somente tocar na orla, a orla está embaixo, né? E Jesus cura. Você que está assistindo aí, ó, dá um joinha, um like, tem um aviãozinho aqui, ó. Compartilha aí para mais pessoas que estão no Instagram. E eu tenho certeza que mais pessoas vão ser alcançadas, né? Dá um like aí pra gente, por favor. E aqui fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo também, né? Pra gente finalizar o capítulo 5. Que ele estava indo de encontro à filha dele, que é a mulher de fluxo de sangue, para ali. E ali, quando ele para, logo após, vem os da sinagoga e falam, olha, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. A sua filha não tem mais pulsação, a sua filha está morta. Não importune mais o mestre, deixe o mestre seguir. E Jesus olha para ele e fala, tenha fé. Jesus olha nos olhos dele e fala, se preocupa não, tenha fé. Tenha fé, vamos lá. E Jesus impede com que a multidão que estava vendo tudo aquilo, Jesus impede com que eles vão até a casa de Jairo, que Jesus só leva João, Pedro e Tiago. É uns detalhes também que Marcos está trazendo a nós, né? E Jesus entra na casa de Jairo, tá aquele desespero, né? A galera chorando, todo mundo chorando e tudo. E o que acontece? Jesus fala assim, ó, ela não está morta, ela dorme. E todo mundo que estava ali, o choro que era de luto, agora vira riso. Porque todo mundo começa a rir da cara de Jesus, falando, rapaz, a gente tá vendo a menina morta, tá morta lá no quarto, todo mundo rindo, começa a rir. E o que Jesus faz? Jesus manda que todos vão embora. E só fica João, Pedro, Tiago e os pais daquela moça. Jesus tirou os que foi curado da escravidão e das enfermidades. É verdade, mano. É isso aí, Luiz, é isso aí. Ó o Diegão aí. Pai do Senhor, mano. Tá bem? Né? E ali Jesus entra no quarto, em secreto, com os pais daquela moça e com seus discípulos. E Jesus fala uma palavra. Talita cumi. Tá lá no versículo 41. Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E automaticamente, Jesus tocando nela, ela se levanta. Né? Jesus fala e toca nela e ela se levanta. Então, todos ficaram admirados. E Jesus, imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados. E olha só, o que eu falo a respeito do marketing de Jesus. No versículo 43. Mas Jesus, ordenando expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Todos ficou admirados, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. E agora Jesus adverte a eles que, olha, não conte para ninguém. Não fala o que aconteceu aqui. Como, gente? Como era isso? Porque a menina estava morta. A galera estava chorando no luto da menina que estava morta. Aí agora, do nada, a menina ressuscita. Como que não iria contar um poder sobrenatural? Como que não ia contar um milagre desse? Então o marketing de Jesus é diferente daquilo que a gente pensa. Né? E também eu acredito que Jesus não queria a glória daquela hora para ele. Porque ele não veio para isso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas a fama de Jesus, ela se crescia ainda mais por causa dos milagres dele. E todo milagre que Jesus fazia, ele falava, olha, vai e não conte para ninguém. Como, gente? Uma pessoa que ela é curada de alguma coisa, aí que ela quer contar mesmo. Então Jesus implantava isso dentro do coração daquela pessoa para fazer com que aquela pessoa contasse ainda mais dos milagres. Por mais que Jesus não queria a glória para ele, Jesus ele era expert em marketing. O marketing de Jesus era esse, olha, vai, não conte para ninguém. Vai, sua fé te curou. Vai, não conte para ninguém. Olha, vai, não conte para ninguém. Mas também o que me impressiona na vida de Jesus, ele falava isso e ele subia ao monte para orar. Ele se escondia no deserto. Tem gente que faz milagres. É claro que existem muitos milagres a ser revelados ainda a nós, mas tem gente que faz milagre e é gravando. E grava e posta e não sei o quê. Gente, está errado. Porque milagre, eu acredito assim, a pessoa que tem que contar, a pessoa que tem que falar, a pessoa que tem que dar o testemunho dela. Né? O milagre, é claro que ele é para ser anunciado, mas não é por causa da gente, não é porque a nossa fé fez aquilo.
mas é porque é a obra de Cristo. E aí tem muitos milagres aí que pessoas curam, libertam e mostram e faz e acontece. E Jesus não. Jesus usava um marketing diferente. Era um marketing ao contrário, né? Em vez de Jesus querer a fama para ele, Jesus fala, olha, não conte para ninguém. E no capítulo 6, para a gente encerrar, Jesus ele é rejeitado em Nazaré. E aqui ele dá um detalhe também a respeito da vida de Cristo, né? Que Jesus tinha irmãos e Jesus também tinha irmãs. Não somente irmãos como irmãs. E aqui ele fala dos nomes dos irmãos de Jesus, né? E tendo Jesus ali, indo para a sua terra, os seus discípulos acompanhavam. Chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos ouviam e se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Olha, ele estava em casa, ele estava dentro de Nazaré. E ele estava falando assim, ó, de onde lhe vem tudo isso? Isso é o povo falando. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tão grandes maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e suas irmãs não vivem aqui entre nós? Olha só, aqueles caras estavam menosprezando a Cristo, dizendo, rapaz, onde é que esse cara achou tanta sabedoria? Onde é que esse cara achou tanto poder? Porque esse rapaz não cresceu aqui junto com a gente? O marketing do homem é a mostrar, mas o de Jesus era se esconder, se escondia. É desse jeito. O homem quer se amostrar demais, mas Jesus se escondia. Né? Então eles se escandalizavam por essas coisas. E Jesus dá uma afirmação aqui muito categórica e muito presente em nossos dias. Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha só por que Jesus não pôde fazer milagre em sua casa, na sua terra, na sua nação, a não ser curar um pouco os doentes, impondo-lhes a mão, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus, ele se admirava da fé dos outros, de outras nações, da onde Jesus pregava. A Bíblia mesmo é muito categórica em relação a isso. Falando, Jesus se admirando com a fé daquele homem. E Jesus se admirando com a fé. É igual a fé dos 4 homens que levam o paralítico. Jesus se admirou da fé daqueles 4 homens que levou o paralítico até ele. Agora aqui Jesus se admira por causa da incredulidade, da dureza daqueles homens. E Jesus fala, olha, não, profeta de casa não tem honra. E às vezes é até um questionamento de muita gente. Mas minha família não escuta. Minha família não me dá crédito. Parece que eu sou de outra família. Parece que minha família não me entende. Aqui está se aplicando a palavra de Deus. E parece que os de fora dão mais valor do que os de dentro. E isso é verdade. Às vezes da nossa casa, da nossa família, não acreditam em nós. Não dão credibilidade. Mas os de fora dão. E aqui se cumpre a palavra de Deus. Porque profeta de casa não tem honra. Queria nós que todos da nossa família ouvisse, né, o que a gente tem para dizer, ouvisse até os nossos conselhos. Mas isso é para lembrar para a gente que quem faz a obra não é a gente, não é pelas nossas mãos, mas é o Senhor quem faz. Né? E uma hora, é o que eu falei, é o que eu comecei falando a respeito da semente. A gente nunca pode parar de semear. A gente nunca pode parar de semear na vida da nossa família. Né? E aqui Jesus dá uma instrução aos 12, logo no capítulo 7, mandou eles irem de 2 em 2, pregando nas circunvizinhanças, e ali Jesus dá poder a eles sobre demônios, para curar de enfermidade, para libertar, né, cativos. E ali Jesus dá uma afirmação a eles, olha, na cidade que vocês foram pregar, se não aceitarem a palavra do Senhor, vocês vão e ali vocês sacodem a poeira dos pés de vocês. Então vocês batem com os pés e ali aquela cidade, ela vai ser, no versículo 11, vamos ler para a gente entender mais. Se algum lugar não quiserem recebê-los,
nem ouvi-los, ao saírem dali, sacodem o pé dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam o povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Né? Então, Jesus deu essa afirmação: olha, se alguém não escutar vocês, com os pés de vocês sacodem a poeira, porque ali haverá condenação. Jesus se escondia porque a glória não era dele, mas sim do Pai. Sim, a glória era do Pai. Mas Jesus também sabia o coração da multidão. A multidão naquela época, Lisandra, eles estavam esperando um libertador, assim como Moisés foi, né, que chegasse e libertasse eles. Então, Jesus ele se escondia até mesmo no deserto para isso, para que aquele povo não pegasse Jesus e aclamasse ele como rei, porque o propósito de Jesus não era reinar naquele tempo. O propósito de Jesus era a cruz. Agora, na vinda dele, ele sim vai reinar. Ali, nessa situação, ele não queria ser aclamado como rei, porque não era o propósito. Então, Jesus se escondia para que o povo não achasse ele. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. E para a glória do Pai também. Né? E ali a gente vai ver como que foi a morte de João Batista, né? Logo no versículo 14. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou, porque nessa época aqui João Batista já foi degolado, né? Porque o próprio Herodes manda matar. E aqui dá um detalhe poderoso a respeito de João Batista, que eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje, que Herodes, o rei Herodes, ele admirava João Batista. Ele só prendeu João Batista porque João Batista condenou o pecado dele. Mas ele era um fã, ele era um admirador de João Batista. Tanto que na prisão, aqui fala, né, que na prisão, João Batista tinha algumas regalias. João Batista, ele andava, ele vinha e ele tinha direito, né, de ir e vir na prisão. Né? Olha só, quem realmente odiava João Batista era Herodias, que era a mulher de Herodes. Mas só que Herodias, ela era a mulher de Filipe, que é irmão de Herodes. Aí o que aconteceu? Herodes pega Herodias como mulher. Ele toma a mulher de Filipe, que era sua esposa. E João Batista vai lá e condena. E quem odiava João Batista era Herodias. Herodias que odiava João Batista, não era Herodes. Herodes era um admirador dele, pelo contrário. Herodes admirava, né, porque achava João Batista um homem justo. Mas o que aconteceu? Teve um dia que foi o aniversário de de Herodes, e ele estava dando uma festa. E ali naquela festa tinha muitas pessoas. E ali no meio daquela festa, a filha de Herodias começa a dançar. E ali o coração de Herodes se encanta naquela moça. Né? E Herodes faz uma pergunta para ela, um questionamento que destruiu ele. Porque ele fala assim: fala para mim o que você quer que eu vou te dar. Só que ele falou isso no meio de todo mundo. Então, aquela mulher, aquela moça, com a sua mãe, com o plano da sua mãe, que já odiava João Batista, já queria matar João Batista, ela fala assim, ó, pede a cabeça de João Batista num prato. E quando Herodes ficou sabendo isso, ele ficou muito triste, no versículo 26. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Porque ele tinha feito um juramento, a dança da morte. Luiz falou aqui, a dança da morte, desse jeito. Ô Luiz, você é besta, hein? Pesado. Pesado. A dança da morte, meu Deus. Ai, a dança da morte. Né? E ali ela pede a cabeça de João Batista num prato. E ali o rei ele ficou muito triste, mas mandou degolar João Batista e trazer também a cabeça de João Batista num prato. E ali João Batista foi morto. Foi morto, degolado. E seus discípulos, sabendo, pegam o corpo de João Batista e sepultam ele. E a cabeça de João Batista vai para Herodias,
que era a que odiava João Batista, né, pelo pecado dela. Então, as pessoas, por muitas vezes, elas vão nos odiar porque nós acusamos o pecado dela, mas João Batista só queria o bem dela, só queria o bem de Herodes, né, e condenou o pecado por causa disso, porque o pecado faz com que nós nos afastemos de Deus, e o pecado também faz com que a gente vá para o inferno, né, pelos nossos pecados que nós seremos julgados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O que João Batista queria que Herodes fizesse com Herodias era se arrependesse, né, mas eles não quiseram se arrepender. Antes teve a dança da morte aí e matou o profeta. Né, e também ali logo após nós vamos ver a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus leva seus discípulos, depois que os seus discípulos voltam da jornada a qual Jesus manda eles ir, eles levam seus discípulos à parte para que seus discípulos descansassem. E ali a multidão estava procurando Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Vamos achar Jesus. E ali eles acham Jesus junto com seus discípulos. E ali começa a vir gente de todo lugar. Diz aqui que de toda a terra vinha gente. Odiava porque João falava de pecados deles. Verdade. Né? E ali o povo, a galera, ficou sabendo onde é que Jesus estava. E ali começou. Veio gente de todo quanto é canto. E ali Jesus começou a pregar, e pregou, falou. E já começou a ser a noite. E aquele povo começou a ter fome. Né? E seus discípulos perguntam para Jesus. E Jesus, na verdade, pergunta para os seus discípulos: como que a gente vai alimentar essa multidão? O que vocês têm para alimentar? E eles falam: nós temos aqui 200 dinheiro, que não serve para nada. Não dá para alimentar nem praticamente a gente. Né? Então Jesus fala assim: mas o que é que vocês têm de verdade? E ali seus discípulos procuram entre si e eles acham 5 pães e 2 peixes. Percebe aqui que Jesus usa o que os discípulos deles tinham para multiplicar. Então, é o que você tem que Jesus vai usar para multiplicar na vida de outras pessoas. Não é aquilo que você, com seu dinheiro, vai comprar. Não é aquilo, eu vou comprar aqui unção. Isso não existe. Eu vou comprar aqui sabedoria. Eu vou comprar aqui um oratório. Eu vou comprar aqui pessoas para falar. Não. Não é o que você vai comprar que vai fazer com que Jesus multiplique. É o que você tem. Porque aqueles discípulos pensavam assim: é pouco demais, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. É pouco, não serve. E Jesus estava falando: é o suficiente para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, aqui Jesus está novamente ensinando seus discípulos. E logo mais na frente a gente vai ver um detalhe sobre isso. E Jesus pega os pães, pega os peixes, manda a galera sentar e divide 100, 50, 50. E Jesus multiplica, pede ao Pai, né, dá graças ao Pai. E ali Jesus multiplica e dá aos seus discípulos para que eles deem à multidão. E toda a multidão ela é alimentada, né? E logo após isso Jesus ordena os seus discípulos a irem a outra margem. Depois que Jesus faz a multiplicação, Jesus ordena que eles entrassem. Jesus obrigou que eles entrassem no barco para ir para outra margem, que aí Jesus ia despedir a multidão. Logo Jesus despedindo a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. Novamente Jesus sobe ao monte para orar. Perceba que sempre Jesus está em oração. Perceba que sempre Jesus está indo ao monte para orar. Perceba que sempre Jesus está indo ao deserto para orar. Está ficando sozinho com o Pai. Está sozinho com Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que orar. Sempre tem que pedir direção a Deus. E Jesus dá uma ordem a eles: vão e atravessem a outra margem. Os discípulos não queriam ir, mas Jesus obriga eles a ir. E Jesus dá uma ordem: vão e atravessam. Vão até o outro lado, porque do outro lado eu encontrarei vocês. E ali, né, a partir do versículo 45 de Marcos 6, surge outra tempestade. Mas só que agora é diferente essa tempestade, porque os discípulos não têm Jesus dentro do barco. E aquela tempestade surge,
né? E agora, no meio do mar, acontece que quando eles olham para o meio da tempestade, vem alguém andando sobre o mar. E a Bíblia diz aqui que no versículo 49, eles, porém, vendo andando sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma. Eles pensaram, ficavam apavorados, gritaram igual loucos, gritando, é um fantasma, nós vai morrer, é um fantasma, já tem a tempestade, a gente vai morrer. Só que Jesus está andando sobre o mar. E Jesus dá uma ordem de ir lá. Calma, galera, sou eu. E aqui Marcos não detalha a respeito de Pedro, que andou sobre o mar, né? Mas detalha que Jesus entrou, subiu no barco. Jesus mandou: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Agora olha só. Olha só o detalhe que eu quero que vocês peguem aí no versículo 52. No versículo 51 e 52. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Eles ficaram totalmente perplexos. Porque não havia... Não era nem por causa da tempestade. Olha só isso aqui. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Existe tempestade que Jesus está conosco, mas existe tempestade que Jesus está no barco. No barco, é isso mesmo. Tem tempestade que ele não vai estar. É verdade. Tem tempestade que ele vai estar no nosso barco, tem tempestade que ele está vindo para o nosso barco. Né? Mas olha só o detalhe. Pega aí seu marca-texto e marca esse detalhe do versículo 52. A gente já está finalizando. Do versículo 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus já estava ensinando aqueles caras. Jesus estava ensinando por parábola. Jesus estava mostrando o reino. Jesus estava apresentando o reino. Jesus estava falando sobre tudo. Mas eles ainda estavam com o coração endurecido. Porque não tinha entendido a multiplicação dos pães e peixes. Como é que é isso, cara? Jesus está o tempo todo ensinando os caras. Jesus está andando sobre as águas. Jesus está acalmando a tempestade. Jesus está multiplicando o pão. Jesus está curando. Jesus está libertando. Jesus deu poder para eles. Eles vêm de missão. E agora eles estão com o coração endurecidos porque não entenderam como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Olha só. Eu fiquei, caramba, esses caras é difícil demais, moço. Jesus tem uma paciência incrível. Né? E agora Jesus ele vai para Genezaré. Quase que é. Estando já do outro lado, chegando a Genezaré, saindo eles do barco, o povo reconheceu Jesus e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Então Jesus ia para um lado, Jesus ia para o outro. A galera estava lá com os enfermos, estava levando gente. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campo, punham os enfermos nas praças, no versículo 56, tá? É o último. Pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Então toda a multidão que chegavam até Cristo, eles saíram curados. Todos que tocavam na orla do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, além dele ser Deus e além dele ser homem, ele se deixava ser tocado. A humildade de Jesus era tanto que ele se deixava ser tocado. Se deixava ser tocado pela multidão. Se deixava ser tocado pelos pecadores. Se deixava ser tocado por todos que vinham até ele. E ele faz essa afirmação lá em João também. Né? Nós iremos entrar no Evangelho de João, que ele diz que todos que chegavam a ele, de maneira alguma, ele lançaria fora. Então, se você está enfermo,
se você está doente, se você está precisando de uma cura, se você está paralítico, seja qual for o tipo da doença, eu quero dizer para você, se ao menos você tocar na orla do Senhor, você vai ser completamente sarado. Olha o mistério da borda. Jesus, ele fez muito mais milagre na borda, né, na praia, do que nas sinagogas. Na sua própria nação, Jesus não conseguiu fazer milagres ali por causa do povo, da incredulidade do povo. Então Jesus, ele pode se admirar com a nossa fé, mas ele também pode se admirar com a nossa incredulidade, né? Que nós não venhamos chamar a atenção de Jesus por causa da nossa incredulidade, mas que nós venhamos chamar a atenção de Jesus por causa da nossa fé, que ele venha se admirar por conta da nossa fé. Então, se você tem fé hoje, creia, acredite. Jesus, ele se deixou ser tocado pela multidão, né? Como nós lemos ontem, a multidão se lançava em cima de Jesus para ser curado, e todos que tocavam em Cristo eram curados. Todos que tocavam em Cristo, eles eram sarados. Jesus expulsava os demônios, né? Então, assim, nós finalizamos o dia de hoje, né, a respeito de Marcos 4, 5 e 6. Amanhã nós estaremos de volta, né? E eu espero que você que quer ainda entrar aí no Telegram, você que quer entrar nesse propósito com a gente, né? Seja bem-vindo. Depois me procure aí no direct, mande mensagem para mim, que eu vou te colocar no Telegram. Por que no Telegram? Porque no WhatsApp a gente já está muito à frente e não vai ter como você ver o histórico de todas as nossas conversas, o histórico de todas as enquetes. No Instagram tem como, né? Você mostrar as enquetes, ter todo o histórico ali daquilo que a gente estava falando, né? E eu agradeço vocês aí, ao Luiz. Mano, é sempre bom ter você aqui. A Lisandra, é sempre bom estar com vocês aqui. Obrigado aí por trazer mais ainda, agregar mais ainda essa live, né? E nós estamos crescendo, né? E eu acredito que a gente ainda está aí igual aquela semente que está dando 30% de fruto. Quando a gente finalizar esse propósito, lá em Apocalipse 22, eu acredito que nós iremos chegar ao mínimo esse 100% aí de fruto a qual nós lemos, né? Deixa eu ver quem tá aí comigo, manda um alô aí, manda um oi. Ó, o Gabriel tá aí, a Lisandra, a Daiane, o Josué tá ali também. Eu acho que vocês ouviram o Josué falando aí com a gente, né? Quem mais tá aí? Se tiver mais alguém aí, manda um alô. Uma boa noite para vocês. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe. Boa Páscoa para vocês aí. Não esquece de dar um beijo à sua mãe. Não esquece de dar um beijo ao seu pai. Ó, aí a Gabi tá aí com a gente, né? A Gabi, o Rafael também tava aí, né? Não esquece de dar um beijo à sua mãe, um beijo ao seu pai, um beijo da sua esposa. Ora pela sua esposa, ora pelo seu esposo. Ore pela sua casa, pela sua família, independente da situação que esteja, né? Creia no milagre. Não atrai o coração de Jesus pela sua incredulidade. Atrai o coração de Jesus pela sua fé. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite a todos. E obrigado. Compartilhe aí essa live. Compartilhe tudo aí que a gente vai repostar também. Valeu? Um beijo. Fica com Deus.